Olá, meus queridos! Eu me chamo Isadora Passos, sou estudante de teologia e hoje nós estamos aqui para realizar mais um devocional. Nós estamos fazendo uma série de devocionais que eu denominei Necessidade do Advento, porque nós estamos próximos do Natal, então é importante falar sobre a necessidade que foi a encarnação de Jesus. E nós estamos fazendo esses devocionais, essa série de 7 dias, baseado nesse livro de meditações para o Advento e para o Natal de São Tomás de Aquino. Se você não viu os outros devocionais que eu já fiz, corre lá, hoje nós estamos para o 5º devocional. E o de hoje será realizado na página 41, que é intitulado Da Encarnação Admirável do Filho de Deus. Então nós estamos fazendo o seguinte, estamos lendo o comentário de São Tomás de Aquino e tecendo outros comentários em cima disso. E aqui esse título, Da Encarnação Admirável do Filho de Deus, ele divide a explicação desse título em 2 tópicos. 2? São 3. São 3 tópicos. Então vamos lá, vamos ler o que é que ele diz aqui nesse texto. Esse mistério entre todas as obras divinas é o que mais excede a razão humana, pois nada pode pensar-se mais admirável entre as obras de Deus do que o fato de que seu Filho, verdadeiro Deus, se tenha feito verdadeiro homem. E porque isto é admirabilíssimo entre todas as coisas, segue-se que todas as outras maravilhas se ordenam à fé deste grandioso mistério. Então, a encarnação de Jesus, que é a primeira e maior grande obra do próprio Deus, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, ele já havia realizado essa obra extraordinária. Ela é a primeira obra de Deus. E através da sua primeira obra, originou-se todas as outras. O versículo que diz também que por meio de Jesus, tudo se fez e sem ele nada do que existe viria a existir. Então, primeiro, a encarnação do Filho de Deus é admirável porque ela excede a razão humana. Vamos continuar. O segundo motivo, a encarnação é admirável porque ela mostra a humildade e a humanidade de Jesus. Vamos ler o tópico 2 que ele diz: confessamos esta encarnação admirável de Deus, ensinada pela autoridade divina, pois se diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mostram também isso abertamente as próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando fala coisas humildes e humanas, dizendo, o Pai é maior do que eu, e a minha alma está numa tristeza mortal. Então ele mostra a sua humildade e a sua humanidade, reconhecendo a autoridade de Deus e reconhecendo que ele está triste e choroso. Tudo isso lhe convinha por conta da sua humanidade. E sempre que de si mesmo diz coisas sublimes e divinas, eu e o Pai somos um, tudo que o Pai tem é meu, dizia tudo quanto lhe corresponde segundo a sua natureza divina. Também provam isto os feitos que se leem acerca do Senhor, pois o haver tido temor e o haver se entristecido, o ter fome, o morrer, manifestam a sua natureza humana. E quando curou os enfermos, com o seu próprio poder, ressuscitou os mortos, e se impôs eficazmente dos elementos naturais do mundo, e expulsou os demônios e perdoou os pecadores, quando ressuscitou dos mortos com a sua própria vontade, e por último, subiu aos céus, demonstrou sua virtude divina. Então o Senhor mostra a sua humildade, quando ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu forma humana. Ele mostra a sua humanidade, quando ele mostra as suas debilidades, mostra que chorou, que se lamentava, que sentia fome, que sentia sono, que sentia cansaço. E mostra a sua sublime grandeza, quando cura os enfermos, ressuscita mortos, expulsa demônios, salva pessoas ali na sua morte de cruz. Terceira explicação de São Tomás de Aquino, por que a encarnação do Filho de Deus é admirável? Porque ela mostra a junção do divino e humano. Quando Jesus em si, em sua própria essência, é divino e é humano, mas ela também mostra a junção do divino e do humano quando Jesus morre na cruz para unir nós humanos a ele que é divino. Entre todas as criaturas não há nada tão semelhante a esta união da natureza divina e humana na encarnação do que a união da alma e do corpo. Por isso diz Santo Atanásio, assim como a alma racional e a carne é um só homem, do mesmo modo Deus e homem é um só, Cristo. Podemos usar dessa comparação no sentido de que a alma se une ao corpo como a um instrumento. E efetivamente, os doutores consideram a natureza humana em Cristo como uma espécie de órgão da divindade, assim como se considera o corpo como órgão da alma. Porém, o corpo é órgão da alma, de um modo diferente dos instrumentos exteriores. A enxada não é um instrumento próprio da alma como o é a mão, pois a mão é o órgão próprio unido a ela, ao contrário da enxada, que é um instrumento intrínseco e comum.
A união de Deus e do homem pode considerar-se deste modo: todos os homens podem considerar-se como instrumentos com os quais Deus age, pois Ele é o que age em nós tanto no querer quanto no executar. Todo homem em relação a Deus é um instrumento exterior e separado, porque é movido por Deus, que o Verbo de Deus se uniu à natureza humana de um modo mais sublime e íntimo. A natureza humana de Cristo se uniu à natureza divina de Deus, mas Ele nos permite unirmos a nossa natureza humana e pecaminosa com a natureza purificadora que restaura a nossa alma e nos leva para a vida eterna. Esta é a grande necessidade da encarnação e nela devemos pensar todo santo dia. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, a sua encarnação é admirável. A encarnação do Filho do Homem, a encarnação do Filho de Deus é necessária, é útil, é propícia e é admirável. É admirável porque excede a razão humana e tudo aquilo que podemos compreender sobre um Deus se fazer homem. É admirável porque mostra a humildade de um Deus se fazer homem e mostra também a sua humanidade, quando o Senhor esteve vulnerável a todas as debilidades que nós também somos, como fome, como dor, como sono. A sua encarnação, ela é admirável porque ela é a junção do divino e o humano na essência de Cristo, mas ela também é a junção do divino e humano em nós. Ela é um instrumento, ela é a vida da nossa alma. Muito obrigada por isso. Em nome de Jesus, amém. Eu espero que você esteja gostando de participar dessa semana de devocionais sobre a necessidade do advento de Jesus, porque é algo que é pouco falado. Nós falamos muito sobre Jesus, mas nós tiramos pouco tempo para refletir intencionalmente em um período do nosso dia sobre quão maravilhoso foi Jesus se fazer homem. Ele nasceu, ele foi gerado, ele foi bebê, ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi adulto. Mas ainda assim, Ele era o Salvador da nossa alma. Isso é maravilhoso demais. Muito obrigada a você que continuou comigo até aqui. Deixa o seu like, comenta alguma coisa, compartilha com seus amigos, ativa todas as notificações, se inscreva no meu canal, me siga nas minhas redes sociais. Não deixa de acompanhar os próximos vídeos que serão postados aqui todo santo dia a partir das 6 horas da manhã. Nós vamos falar sobre a necessidade do advento durante todos esses 7 dias, mas na próxima semana nós vamos falar também sobre a vinda de Jesus, mas de outra forma. E todo esse mês de dezembro nós vamos falar sobre o advento, a encarnação e o Natal, tá bom? Então, muito obrigada, um beijo e até amanhã.